Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, o que a gente preparou para hoje? Hoje a gente vai falar que o mundo vai acabar em 2024, ou talvez 2025, ou talvez não acabe. Me explica que coisa é. Preciso me preocupar? Eu tenho uma filha. Olha aí. De 2 aproveitar. anos. Nós estamos em 2022, tem mais 2 anos. Ela vai ter 4 nesse próximo fim do mundo. Na verdade, essas teorias de fim do mundo, elas acontecem há muito tempo. A gente acha que é uma coisa mais moderna, de videntes falando que o mundo vai acabar. A gente teve um grande caso de fim do mundo que foi nos anos 2000, porque ia ter o bug do milênio, os computadores não iam entender a virada do milênio. A gente teve outro caso famoso, que foi em 2012. Calendário Maia. Calendário Maia, aquele fim de mundo. E aí, normalmente, quando essas coisas não acontecem, as pessoas trazem algum tipo de desculpa esfarrapada, do tipo, não aconteceu porque o governo de algum país, junto com não sei quem, fizeram lá um negócio que evitaram o fim do mundo. Ou aconteceu no plano espiritual, uma coisa gravíssima, e aí o mundo espiritual está maluco, mas ainda não vazou pra cá. Ou aconteceu o fim do mundo, só que foram para pessoas que estão numa dimensão diferente. E aí começou esse papo de pessoas vivendo na 4ª dimensão, na 5ª dimensão, na 8ª dimensão, como se essas pessoas estivessem descoladas de uma realidade e elas experienciaram o fim do mundo. Inclusive, Léo, tem uma galera lá da Idade Média Isso. que acredita que de fato o mundo acabou, porque desde que Jesus veio e há uma promessa de sua volta para levar a galera pro paraíso e julgar uma outra galera para saber para onde vai, tem esse negócio de que o mundo vai acabar. E vai passando de geração em geração, né? De pai para filho, ou de pessoas para pessoas, e isso não, tá chegando, e faz 2000 anos que tá chegando. E aí na Idade Média existem pessoas que acreditam que não, rolou mesmo o juízo final e nós sobramos. Nós ficamos. Uma galera foi embora junto com Jesus e a gente ficou. Só que, devido a testemunhas oculares, só Jesus foi embora. Jesus não levou ninguém com ele, inclusive nenhum dos apóstolos. Mas essa ideia, gente, de previsões de fim do mundo, elas acontecem há muito tempo. A gente tem um cara chamado Michel de Notre Dame. Olha aí. Que talvez vocês conheçam melhor ele como Nostradamus. Ele é o cara que fazia muitas previsões e dentro das previsões dele existem algumas previsões de fim de mundo também. Mas espera aí, Léo, você tá me dizendo que Nostradamus na verdade é Notre Dame? Notre Dame, olha aí. Eu já tô feliz com o vídeo. E aí tem essas previsões desde sempre. E na Idade Média, olha só que bacana. A gente fala assim que a ciência foi colocada de lado na Idade Média. Isso não é uma verdade. Porque a ciência, ela continuou tendo um seu desenvolvimento, ainda sem o método cartesiano, só que ela existia só dentro da igreja. Então você tinha astrólogos dentro da igreja. Você tinha astrônomos dentro da igreja. Que tava ali. Igual, né? Não tinha essa separação. E muitos deles faziam previsões de uma possível volta de Jesus ou de um possível fim do mundo. Inclusive, um dos papas tinha o seu astrólogo pessoal e falou assim, galera, astrólogos do mundo, podem voltar para Roma sobre a minha proteção que está liberado, que chegou a ser perseguido. Sim. Mas ele virou e falou assim, venha, pode vir. Inclusive isso tem na enciclopédia cristã. Exato. Esse é no ponto Então era isso, se estivesse dentro da igreja, podia. Se estivesse fora da igreja, era heresia, era pecado. Mas aí você tem esses astrólogos, astrônomos, que começaram a criar suposições de que determinadas datas, com certas conjunções astrológicas ou com certas combinações astrológicas, que nesses momentos o mundo ia acabar. Então assim, gente, isso não é um negócio de hoje, de que o mundo vai acabar. E essa ideia de que o mundo vai acabar não é que o mundo, o planeta vai acabar, mas é que a humanidade vai ser extinta. Talvez a gente seja. Existem, segundo os cientistas, 5 grandes extinções que já aconteceram. Em massa, né? Mesmo assim. A última 65 milhões de anos. Então existem 5 grandes extinções que quase levaram a Terra a não ter mais vida. Mas ainda estamos aqui. Em algum momento, provavelmente, a gente possa passar por de novo um evento de extinção em massa em que a raça humana possa ser extinta. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos, Bruno, é que todo ano alguém, algum vidente ou vários,
dão datas diferentes para o fim do mundo naquele ano. Então, por exemplo, a gente está em 2022. Em 2022, a gente teve várias notícias ao longo do ano de pessoas dizendo que ia rolar um fim do mundo. Claro, passamos por uma pandemia, é o fim dos tempos. Exato. É o final dos tempos, né? Uma das datas era 21 de agosto. E nós estamos gravando esse vídeo em novembro. Ou seja, escapamos de mais um fim do mundo. Ilesos, ou quase. Mas aí tem grandes datas que isso acontece, né? O caso de 2012. O que aconteceu em 2012, Bruno? Bom, em 2012 era quando o calendário Maia acabava. Então, se o calendário Maia acabava, significa que o mundo vai acabar. Exato. E aí, se o cara que fez o calendário tivesse com preguiça de fazer depois de 2012, todo mundo acreditou que aquilo era uma previsão e não era. Na verdade, é um calendário cíclico, né? Ele volta também a ter uma nova contagem. 2000 foi o... Mas existia toda uma especulação, inclusive, espiritualista sobre não é bem isso. Vai passar por um desenvolvimento e aí vai ser algo importante para o desenvolvimento espiritualista humano. Também teve essa leitura. Exato. E tem uma questão que é a seguinte. Toda vez que existe essa leitura espiritualista de que estamos numa fase de passagem, não sei o quê, eu tenho ouvido muito isso, acho que todo mundo que acompanha a espiritualidade tem visto, as pessoas falam assim, a humanidade está numa fase de transição. Só que olha que incrível, quando a gente pega esses astrólogos da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, ou até astrólogos um pouco antes disso, todos eles falavam a mesma coisa, que a humanidade está numa fase de transição. Então assim, quanto é essa fase de transição? É 1 ano? É 2 anos? Porque todo mundo fala isso. E aí, gente, fica muito difícil de acreditar. Porque toda hora tem alguém falando de um fim do mundo que não acontece. Tem alguém falando de que a humanidade está numa fase de transição e ela sempre está, porque ela não é estática, ela está sempre se desenvolvendo, seja eticamente, moralmente, filosoficamente ou tecnologicamente. Então isso sempre está acontecendo. A gente tem 2024 e 2025 agora como 2 grandes datas de um possível fim do mundo. Exatamente. E vale lembrar que ainda que essas transições, não, é que vocês estão pensando a curto prazo, a transição é longo prazo. Então na nossa visão de, vamos chutar um pouquinho alto, 90, 80 anos de vida, já tá bacana, né? Já é uma expectativa até acima da média aqui no Brasil, a gente não vai ver essa transição. A gente vai ver desenvolvimento de uma série de coisas, mas a gente não vai ver nem o começo, nem o meio, nem o fim da transição. A gente está num período muito curto, então se a transição é de longo prazo, se é que ela existe, se tem um prazo para acabar, né, Léo? Como você falou, não é estático e a gente vai se desenvolvendo para algum lugar. Exato. Dentro da astrologia, a gente tem até uma transição de eras. Sim, exato. A gente está saindo da era de peixes e entrando na era de aquário. É dito que essas eras duram, em média, 2.160 anos. Então a gente está num período de transição dessas eras. Aí ok falar isso, porque dentro de uma crença que é a astrologia, você falar que está passando por um momento de transição, então faz sentido ter essa transição de uma era para outra. Aí ok, então quem fala em cima disso tá dentro ali da margem de erro da transição de eras. Sim. Mas... Que não é uma porta que se abre, né? Não é assim, tipo, fecha uma porta, abre outra, começamos tudo novo. Não é um capítulo. É um gradiente, né? Que vai mudando, né? Como tudo na natureza. A própria mudança das estações, ela não é de um dia para outro. No dia seguinte você acordou, já é verão, já tá o sol e pronto. E o dia anterior não tava na primavera. Não, você começa a sentir que começa a ficar mais quente, até que você vai ter ali o início do verão, depois você tem o pico do verão, que aqui para nós brasileiros é ali por volta de 2 de fevereiro. Então a gente vai sentindo esse calor crescendo e depois diminuindo gradativamente. Claro que o mundo tá meio louco com relação ao clima, as coisas já não estão mais tão marcadas assim, mas teoricamente a natureza funciona dessa forma, é uma tradição. E aí dentro disso, Bruno, a gente tem essas datas, né? Então eu falei essa data agora de 21 de agosto, tinha uma galera falando que agora em outubro o mundo ia acabar porque ia ter uma guerra atômica entre a Ucrânia e a Rússia. Bem, entramos em novembro, existe ainda um perigo ali, né, de uma briga atômica ali, um conflito ali mais sério, isso existe, a gente não pode descartar isso, mas parece, galera, que existe uns coiotes que se alimentam dessa carniça do fim do mundo. É verdade, porque muita gente acredita. E ok, porque são pessoas que têm crenças sinceras na espiritualidade e acabam ouvindo às vezes de alguém ali que tem um certo respeito dentro da espiritualidade. Olha, o mundo vai acabar em tal período. Tá dito, aqui eu joguei meus oráculos. São arautos do fim do mundo. Arautos do fim do mundo. E aí a pessoa acredita e ela passa a viver como se realmente o mundo fosse acabar.
E aí o mundo não acaba, e aí vem aquele momento de um luto. Perfeito. Né? Não é o luto pelo fim que chegou. É o fim da crença. O luto, exatamente. É o luto da crença, porque o que ele estava esperando e tinha expectativa não veio. Se a crença está tão dentro de mim e aquilo não se comprova, Jesus vai chegar no dia 3 de outubro de 2022 aqui nesse lugar. Não veio. E agora? Inclusive, algumas ordens brasileiras que diziam que ia ter exatamente isso, que não foi confirmado, perdeu credibilidade. Mas isso vale para outro vídeo. Mas isso acontece sempre, pessoal, e é por isso que a gente precisa estar sempre com um pensamento crítico, estar sempre olhando para essas coisas de uma maneira sempre com ressalvas, porque não existe nada realmente que indique que vai acontecer um fim do mundo. Vamos lá, no pior dos cenários que a gente tem para agora, uma guerra atômica entre a Rússia e a Ucrânia seria de grande devastação ali naquela região, mas não daria tempo para devastar o mundo inteiro. Não uma seria crise econômica. Sim, a gente pode ter como está tendo, como a gente tem essa questão da inflação, uma previsão de uma inflação alta durante alguns anos. Então a gente tem tudo isso acontecendo, mas isso sempre aconteceu na história da humanidade. A gente teve uma guerra mundial que afetou o planeta inteiro e por pouco a gente não teve uma crise atômica na década de 60. A gente tem crises econômicas, a gente tem há muito tempo. A gente teve uma crise econômica com a Revolução Industrial, a gente teve a quebra da Bolsa em 29, a gente teve em 2008 também uma grande crise e a gente está tendo uma nova pós-pandemia. Então isso acontece. Então alguém virar e falar assim, olha, essa crise, essa guerra vai levar ao fim do mundo, é no mínimo irresponsável. Mas... alarmista, de certa forma. Alarmista, mas vamos lá, se a pessoa é um vidente, ela está trabalhando, está mostrando nas cartas, que num tarô, num oráculo, que as coisas tendem a ir por aquele caminho, isso é válido. Fala assim, galera, ó, não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que existe uma possibilidade, porque as coisas estão se desenhando astrologicamente ou pelos oráculos aqui, para que a gente tenha alguma coisa mais grave ali. Mas assim, dar uma data, olha, vai ser tal dia, não sei o que, é bem difícil de acertar. Algumas pessoas até acertam, quando fazem aquelas previsões, olha... fim do mundo, eu espero. Não, mas tal pessoa vai sofrer um acidente, aí acontece, a pessoa fala, olha, tá vendo? Eu registrei, ou eu falei. Isso acontece. Eu não vou dizer que não acontece. O problema é a quantidade de pessoas falando de fim do mundo e a quantidade de pessoas que estão errando isso. Porque todo mês alguém fala alguma coisa diferente. Isso vira um grande atrativo para vender coisas. Ainda que isso não seja o primeiro objetivo da pessoa quando ela traz isso. Mas acaba tendo como resposta, né? E, Léo, levantando aqui uma questão também, o quanto que uma pessoa que, eu acredito que vai acabar, o quanto a realidade dela não pode estar criando uma crise interna a ponto dela quase que desejar que o fim do mundo, ou seja, que a crença dela se realize de fato. O que está acontecendo? Para nem que ela seja para ela dizer, vou morrer, mas eu estava certo. É isso. É isso. E ao mesmo tempo me livro dessa tensão que está acontecendo, dessa preocupação ou dessa insuficiência em mim, que eu percebo em mim, diante da demanda da vida. Então a saída mais fácil, já que eu não vou poder falar a palavra aqui no YouTube, porque senão ele trava nós, mas em vez de cometer um ato onde se perca a própria vida, então o fim do mundo, que é algo divino, vamos dizer assim, que acabe, talvez seja uma saída melhor. Isso me deixa um pouco assustado com o pessimismo diante da vida dessas pessoas. E é diferente esse pessimismo de um realismo, né? Um realista falaria, ok, tenho que me preocupar com a economia, tenho que me preocupar com a inflação, tenho que me preocupar que pode ter uma guerra nuclear lá na Europa por causa de duas potências que estão brigando. Me preocupar, ser realista é uma coisa, né? Agora viver essa coisa, não, o mundo vai acabar, o mundo acabou. E assim, eu ouço isso, eu tenho mais de 40 anos, ouço isso desde que eu sou criança. Eu ouço isso dentro dos meios espiritualistas. E é muito engraçado porque quando não acontece, em geral você vai questionar a pessoa e fala assim, olha, mas você garantiu que ia ser nessa data que aconteceu. Você falou que todos os seus mentores espirituais falaram isso. A pessoa, ela inventa uma desculpa mais absurda possível. Ela inventa uma desculpa do tipo, não, aconteceu. A gente está vivendo já numa outra dimensão. Eu falei, não, as coisas continuam iguais do que estavam. Não, mas é outra dimensão. Então não aconteceu o fim do mundo, Se era isso... Se era isso,
Então não tem como provar que o mundo acabou, porque a gente vai viver sempre em dimensões diferentes. Ou, não, aconteceu, mas os governos estão escondendo. Aí você fala, não, cara, não dá pra esconder uma bomba atômica. Não dá pra esconder um fim de mundo. E esse tipo de descolamento de realidade é do tipo, é isso que você falou, eu não quero enfrentar a realidade. Eu quero acreditar que isso é possível porque eu quero de alguma forma usar isso como um escape da realidade. E a hora que isso não acontece, o escapismo precisa continuar. Eu preciso justificar. Sim. Porque senão tudo que eu acredito ruim. E imagina na sua vida, tudo que você tem construído, tudo que você acredita, de repente é ruim. E isso é um ponto importante para a pessoa manter a integridade. Se você depende dessa verdade para se manter íntegro, é uma ruptura forte. Eu estava falando, né, não dá para esconder uma bomba atômica, né? E na década de 80, né, há mais de 30 anos, quase 40 anos, teve lá Chernobyl e tentaram esconder no meio da cortina de ferro ali, da União Soviética e tal. E nem isso deu para esconder. Imagina hoje em dia, que com muito mais satélite, muito mais tecnologia, como que vai esconder um treco desse? Que era um lance todo fechado, né? A galera sabia quando tava tendo teste atômico nos outros países. Hoje em dia, todo mundo com o celular na mão, todo mundo falando um monte de coisa. É o tipo de coisa que não dá. 2024 e 2025 seriam as duas próximas grandes datas. Tá bom. Por quê? Porque tem duas linhas de pensamento do porquê que essas datas levariam a um fim. Tem uma linha de pensamento. Tem, então vamos lá. Uma delas fala de que, como é normal num pós-pandemia, a humanidade experienciar uma época de uma grande explosão demográfica, sexual e de viagens, é uma tentativa de recuperar o tempo perdido. Viver que não viveu. Exato. Isso aconteceu na história da humanidade, basicamente em todos os fins de grandes pandemias. A humanidade deu uma, desculpem o termo, deu uma despirocada. Então, assim, alguns cientistas acreditam que nesse prazo entre 2022, 2024 ou 2025, pode ser que esse contato constante, essa explosão sexual, essa explosão demográfica, tudo isso tragam novas doenças e que uma dessas doenças pode ser uma doença que seja muito pior do que foi a pandemia que a gente acabou de passar. Então, novos vírus respiratórios ou alguma doença ainda desconhecida que pode causar um grande dano. O excesso de experimentação gera uma nova doença. Isso. Ok. Então, porque aí vai ter uma galera, vai estar todo mundo e vai estar viajando e muita gente conhecendo coisa nova e tendo contato, e aí isso geraria de alguma forma um caso ali de alguma doença, algum tipo de contaminação que seria mundial. Mas isso é uma hipótese. Acho até que mais que uma hipótese, é quase que uma especulação, né? É uma especulação porque assim, do mesmo jeito que eles estavam prevendo que ia acontecer em algum caso um vírus respiratório como aconteceu, e eles sabiam que isso podia acontecer a qualquer momento, eles estão dizendo, ó, pode ser que agora aconteça de novo alguma coisa parecida e seja acelerado porque a humanidade está num processo de contatos de tecnologias aceleradas. A outra linha é uma linha econômica, que diz que provavelmente a inflação, esses problemas econômicos vão durar até 2024. Tá. E como isso é muito tempo, pode ser que a sociedade humana entre em colapso. Não aguente. Isso, aí ela se colapsaria dentro dela. Mas percebe como a gente está falando de duas teorias que têm especulações científicas baseadas em estudos, em análise principalmente da história prévia. E esse poderia acontecer em 2024 ou 2025. Só que começou a acontecer. Uma galera começou a ler isso e é aquela galera que quer acertar previsões para poder vender coisa. E aí essa galera começou a fazer previsões de que vai ter um fim do mundo em 2024 e 2025. E aí aquelas previsões assim, vai ter em 2024 uma grande praga, que vai dizimar uma boa parte da população humana e a população que sobrar não vai conseguir resistir. Ou vai ter um grande crash na parte econômica mundial que vai causar uma baita de uma fome e a humanidade também vai deixar de existir. Então assim, eles estão cravando, ó, vai ter uma praga, vai ter a fome. E o que os cientistas estão dizendo é, existe uma possibilidade se as coisas continuarem caminhando assim. Mas o trabalho dos cientistas é estudar para evitar que isso aconteça. O trabalho dessa galera que está fazendo a previsão é dar um chute. Ó, já que os cientistas estão falando, existe uma possibilidade. Já que existe uma possibilidade, quero ser o primeiro a cravar. Porque quando chegar em 2024 e tiver lá uma praga nova, vão buscar o meu vídeo de 2022 e eu vou estar falando que, olha, eu adivinhei que ia ter a praga. Em vez de apostar em ferramentas para evitar, aposta na desgraça. Aposta, porque aí se acerta. Os videntes que acertam,
eles são muito procurados por todo mundo. Verdade. A imprensa busca, a mídia dá uma baita de uma visibilidade, pessoas pagam para ter atendimento com aquela pessoa. Mas então você acredita que existe uma visão mercadológica consciente nesse Eu acho que existem pessoas que realmente trabalham sério e que normalmente quem trabalha sério fala assim, olha, tem uma tendência grande de acontecer esse cisco, eu tô vendo aqui, as coisas estão se desenhando para esse caminho. E tem uma galera que é mercadológica, que faz assim, ó, previsões todo dia. E faz. E uma hora certa. É a mesma coisa que eu chegar aqui nesse vídeo agora e falar assim, ó, tá rolando a Copa do Mundo de 2022. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, aí eu vou falar assim, ó, estou vendo que está muito desenhado para que ou um país europeu ou sul-americano ganhe a Copa. Eu tô vendo que talvez seja o Brasil ou a Argentina se for sul-americano, e se for europeu, eu tô vendo muito a França com uma boa chance de ganhar a Copa e a Alemanha também chegando forte. Beleza, vamos acabar a Copa, vamos ver esse vídeo de novo, vamos ver se eu acertei. Mas assim, existe uma chance de eu acertar, porque essas seleções estão chegando bem na Copa, estão bem armadas, estão bem montadas, são consideradas favoritas. Então se elas ganharem, eu vou virar e falar, tá vendo, eu fiz uma previsão. Então se consultem comigo. Agora, se não ganhar, eu vou falar, não, eu tava ali só brincando, entendeu? Sempre tem uma... Ou tem a justificativa... sim, que aconteceu uma lesão ali no meio que não era pra acontecer. Ex machina, né? Aí vem ali uma questão. Então, assim, qual que é o grande objetivo desse vídeo? Qual? A gente pode ler sinais Sim. que vão mostrar certos caminhos. Podem acontecer coisas que não estão programadas dentro de uma lógica científica e que alguém como um cientista possa não ter visto, mas um vidente vai acertar. Isso pode acontecer, mas a gente só tem que tomar cuidado com essa profusão de promessas de fim de mundo que a gente tem tido ultimamente, para alguém ver se... eu acertei, ó, falei que ia cair uma bomba lá, caiu. Porque o maior problema nem é tanto as fraudes. Eu acho que é um problema, mas o maior problema é a contaminação de uma população, de uma sociedade, de uma cultura que começa a entrar, porque assim, já está passando por um momento, pelo menos aqui no Brasil, mas no mundo, de um conflito muito grande onde as pessoas estão até com dificuldade de enxergar o mínimo da realidade. Então se você ainda joga mais temperos que a faz acreditar numa catástrofe, o quanto esse descolamento não vai ser patológico até. Não vai, de repente, tirar a pessoa total da realidade que nunca mais volte, independente se acabar o mundo ou não. Então, pra mim, eu acho esse é o grande perigo. O maior perigo é esse. É colocar as pessoas num estado de crença em algo que não dá pra ser comprovado, vamos dizer assim, é algo que vai acabar o mundo, e as pessoas começam a acreditar naquilo, viver em função daquilo e acabam deixando de viver as suas próprias vidas. Exatamente. Então, como grande mensagem, vivam suas vidas, vivam o presente, tenham sempre uma fome pela análise do futuro, no sentido que o Léo falou, se prepare, tá vendo uma crise econômica, melhor eu tomar cuidado com isso. Mas não entrar em desespero e não deixar isso controlar suas emoções, principalmente no caso de previsões e, meu Deus, vai acabar, não vai acabar. Então tenha essa sensibilidade. Sim, exato, ainda mais porque se for acabar o mundo mesmo, o dia que alguém acertar, sei lá, vai cair um meteoro aqui, vai extinguir a humanidade, o que você pode fazer? Nada. Olha o estoicismo batendo na porta. Não é? Estoicismo total, uma variável incontrolável, algo que está fora do seu controle. Então, o que está dentro do seu controle? Vive a sua vida da melhor forma possível. Isso. Porque se o mundo vai acabar, você não pode fazer nada. É o mundo que vai acabar. Não é que vai morrer um monte de gente e você vai ser um sobrevivente atômico, nuclear. Isso é coisa de filme, né, galera? Vamos combinar que nós, a sociedade moderna, a gente não está muito preparado para sobreviver sem geladeira, sem energia elétrica. Exatamente. Pode ser que o mundo não acabe tão recente, mas esse vídeo está acabando. Deixa aqui nos comentários o que você acha desses papos, o que você acha dos fins dos mundos e de tudo mais, essas teorias maneiras que a gente traz aqui para vocês. Um beijo no seu coração e até a próxima. E se você tiver algum comentário que você queira fazer sobre, olha, eu vi que o mundo vai acabar não sei quando, deixa aí nos comentários também. Então, esfirras apocalípticas.